Olá, seja muito bem-vindo, você que está assistindo a reprise dessa live. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante, que é uma ferramenta que eu utilizo em trabalhos magísticos. Na verdade, é uma ferramenta que dá para usar para a vida, ok? Essa ferramenta a gente chama de bússola do mago. E eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a bússola do mago. Não sei se você já viu os vídeos que têm saído aqui no meu Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, falando sobre os princípios herméticos. Tem um princípio hermético que é o princípio de vibração. Ele fala que tudo é energia, tudo está em movimento, tudo vibra, ok? Vamos entender então esse conceito, tá? Vamos explicar ali rapidamente. O que significa tudo está vibrando? Não importa o que seja, essa coisa está vibrando. Eu estou vibrando, você está vibrando, esse celular está vibrando, este sofá onde eu estou sentado está vibrando, tudo está vibrando. Por que eu estou falando que tudo está vibrando? Tudo tem uma frequência, uma faixa de vibração, porque tudo é energia, tá? Então a luz, ela tem a sua própria frequência. As moléculas vibram em determinadas frequências e não importa se o objeto é sólido, se está líquido ou gasoso, a gente já aprendeu que os átomos estão sempre em movimento, sempre vibrando, ok? Então tudo tem a sua frequência de vibração, tanto que é possível medir com equipamentos específicos as faixas de vibrações de objetos, a radiação que esses objetos liberam. Tudo libera alguma radiação, mesmo que seja mínima e não nociva para nós seres humanos. Mas existe um espectro que é possível. Até mesmo, se não me engano, existe um equipamento, eu não vou me recordar agora o nome. Este equipamento, ele tem uma sensibilidade de pegar a luz que os objetos emitem, mesmo que nós não consigamos ver. Então, os objetos, eles emitem uma faixa, uma frequência que é imperceptível ao nosso olho nu, mas que equipamentos extremamente sensíveis conseguem ver como se fosse uma luminescência, como se esses objetos brilhassem. Nosso corpo, então, de certa forma, emite uma luz. Somos nós que não conseguimos ver. E assim também é com todos os corpos, com todos os objetos, certo? Então, entendemos que tudo está vibrando, tudo tem uma frequência de vibração. Aí, como que nós magos trabalhamos com isso, com frequência de vibração? O que é uma frequência? Vamos lá, uma frequência é geralmente uma elipse que sobe, desce e depois ela se repete dentro de uma escala. Então esse movimento de pico e vale forma-se a onda de frequência, como no eletrocardiograma, sabe? Que faz pup, 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 disse na médica. Aí a gente mede a frequência cardíaca. Através de pulsões de pico e vale, nós temos a frequência. E algumas coisas podem ter sua frequência alterada. Exemplo, o próprio coração. Num eletrocardiograma a gente vê a frequência pode acelerar ou não, isso vai variando. E aí a nossa frequência mental também pode se alterar ao longo do dia ou de acordo com uma situação. Então vamos falar de um modo mais fácil de a gente perceber essa mudança mental nossa. As nossas emoções têm suas faixas de frequência, porque elas ativam locais diferentes do nosso cérebro e a combinação desses locais geram frequências diferentes, tá? Então, já aconteceu de você ir para um lugar e você perceber que aquele ambiente estava mais triste e eram porque haviam pessoas tristes naquele ambiente? Ou você entra num lugar e você percebe, uau, me senti bem aqui, e aí você vai ver as pessoas estão alegres, estão bem. Ou você entra num ambiente e parece que, opa, e aí acabou de ter uma briga nesse ambiente, as pessoas estão mal-humoradas. Somos nós entrando em contato com essas frequências. Então nós podemos captar frequências e emitir frequências, certo? Então, tudo isso a gente trabalha esses conceitos dentro da magia, certo? Vamos dando sequência agora sobre a frequência. Então, se tudo emite uma certa frequência, a gente pode pensar que as frequências, elas atuam dentro de faixas específicas e elas não vão se misturar. Elas podem interferir em umas às outras, ou seja, uma frequência mais forte consegue dominar uma frequência mais fraca, ou ela pode, no caso de algumas frequências, podem fazer com que outras frequências se adequem umas às outras. Tá? Alguns conceitos mais abstratos que em um momento mais oportuno eu vou aprofundar neles. Mas pense assim que a frequência pode ser a influência de uma frequência em outra pode se ocorrer quando a gente tem uma mudança de temperatura. Então eu pego um copo cheio de gelo e coloco um pouquinho de água quente, o gelo quase não derrete, mas rapidamente esfria a água. Então a agitação das moléculas, a frequência em que aquelas moléculas estão vibrando vão desacelerar da água e não vai afetar tanto o gelo que está numa frequência mais lenta. E o oposto também ocorre, se eu pego um copão cheio de água bem quente e eu pego uma pedrinha de gelo e jogo lá dentro, a agitação das moléculas vão batendo, vai ter uma transferência de
de energia ali e o gelo vai começar a derreter e ele não vai alterar muito a temperatura do meu copão de água quente, mas a pedrinha vai rapidamente se adequar à energia que está em maior escala ali. Por que eu estou falando essas coisas de como umas frequências se interferem umas nas outras? Porque nós, como seres encarnados, mas não só nós, tá? Plantas, animais, conseguem captar frequências. Nós somos emissores e receptores de frequência. Então nós emitimos, mas também captamos frequências. E como que nós então usamos isso, né? Vamos imaginar num rádio. Se eu quero ouvir ali na 101.2 e eu sintonizo naquela frequência, eu não vou conseguir ouvir a 99.8, porque é uma faixa de frequência de vibração diferente. Então a gente vai se sintonizar em determinadas faixas e aí a gente vai ouvir, entender, sentir, vibrar naquela frequência. Pense assim, cabo de fibra ótica. Você assina um combo de TV por assinatura que vem internet e telefone. No mesmo cabo passa a frequência da internet, a frequência do telefone, a frequência da televisão. Só que você não consegue atender o telefone pela televisão. Você não vai pegar o controle remoto e falar alô ou oi, tudo bem? E apertar na TV e vai ouvir saindo de lá a ligação. Por quê? São frequências diferentes que são decodificadas dentro do aparelho. Então, as frequências, as informações viajam todas juntas na mesma fibra ótica e são decodificadas lá na frente. Elas não se misturam, não tem interferência de uma coisa na outra. São faixas diferentes. Agora eu vou entrar num conceito que é um conceito que, dentro do ramo que eu atuo, que é psicanálise com espiritualidade, é um ramo que a gente observa. Nós, psicanalistas espiritualistas, ok, que trabalhamos com a área da espiritualidade, nós entendemos que se nós estamos aqui manifestados na matéria, estamos aqui densificados, essa energia densificada, nós estamos aqui por algum motivo e por isso nós temos um propósito de vida, nós temos algo que nessa formatação veio aqui para ser executado. O que eu quero dizer é, nós somos criaturas extremamente inteligentes e temos em nós uma inteligência que foi adquirida ou que veio com nós nessa encarnação, nessa manifestação, entenda como quiser. Mas nós temos um conceito de que nossas células são inteligentes, o nosso corpo é inteligente, nós somos uma máquina inteligente com linhas complexas de programação que muitas vezes nós não sabemos como ela opera, mas ela é inteligente. Por exemplo, nós não entendemos sobre imunidade, mesmo assim nosso corpo combate as doenças. Eu não preciso entender como que funciona o vírus da gripe, meu corpo vai combatê-lo sozinho. Eu não sei como que se quebra um alimento e como que se separa os nutrientes necessários, mas o meu corpo sabe fazer a digestão. E assim, tem inúmeros exemplos que eu poderia te dar aqui. O que importa é que o seu corpo ele é inteligente. E ele sabe o que é bom e o que não é para ele, simples assim. Nosso corpo ele tem essa sensibilidade. Tá, e por que eu tô falando tudo isso? Para ligar a magia. Eu falo que eu gosto de utilizar uma ferramenta e me treino para utilizar essa ferramenta que eu chamo de bússola do mago. Pensa assim, se eu tô na rádio, coloco num lugar e tem uma música que eu não gosto, o que eu faço? Eu abandono aquela frequência e vou para outra. Do mesmo modo, se tudo é frequência, então eu posso me sintonizar com as coisas e se eu não gostar, eu posso mudar de frequência. Como que a gente usa isso como uma bússola? Pensa no funcionamento de uma bússola. Uma bússola não te mostra, não te direciona para algum lugar, então você precisa saber o que você quer e saber usar a ferramenta. Então, eu sei o que eu quero. Eu vou vibrar nessa frequência, eu vou sintonizar. Sintonizo com o que eu quero, eu uso a minha inteligência. Então eu saio do racional e uso a inteligência do meu corpo. Como eu me sinto em relação a isso? Isso, como diz a minha professora de psicanálise, aquece o meu coraçãozinho? Me faz bem? Eu respiro com calma? Se isso acontece, perfeito. Então você está numa boa frequência, continua. Agora, se tem uma coisa tipo, se existe um incômodo, algo que não cai bem em você, isso não é pra você. Você pode não entender o porquê, mas não é pra você. Lembre-se, seu corpo é uma máquina fantástica. E se ele é uma boa antena para se sintonizar com as coisas, use as sensações que você tem dessa sintonia para ver se aquilo é ou não pra você. Então é assim que a gente utiliza essa bússola. É essa a principal dica que eu quero te passar, né? Dentro da psicanálise,
a gente acaba vendo alguns estudos de caso. Eu vou dar um exemplo bem específico aqui. Um exemplo que a minha professora trouxe de uma mulher e ela descobriu que o marido traiu ela. O que normalmente as pessoas falariam? Ah, larga dele, abandona, tal. E aí, em sala de psicanálise, trabalhando com abordagem espiritualista, a pergunta é: como é que você se sente com a situação atual? Ah, eu não me sinto bem. Como você se sente imaginando você divorciada? Me sinto pior. Nossa, me dá um incômodo, tá? E você, como você se sente estando com ele? Olha, eu me sinto triste, mas eu não tenho esse aperto no peito, essa coisa estranha não me dá esse aperto. Então, você não está pronta para pedir divórcio. Divórcio vai te trazer mais sofrimento do que estar com essa pessoa. Por que eu tô falando desse exemplo? É uma medida de como que nós vamos encarar as situações e as coisas na nossa vida. Isso te traz paz. E a paz não é aqui, a paz é aqui. É uma sensação que te dá aqui. É um aperto ou um alívio que te dá no peito. Porque às vezes, algumas coisas não vão ser racionais. Eu vou dar um exemplo meu agora aqui. Antes de eu ir pro teatro, muita gente aqui sabe que eu sou formado em teatro, trabalhei anos com teatro, ainda dou aulas de teatro. E antes de eu ir pro teatro, eu fiz várias coisas diferentes na minha vida. Uma delas foi fazer elétrica de manutenção no Senai. Isso foi em 2005. De 2005 a 2007, eu fiz elétrica no Senai. E durante esse período, eu tinha um estágio na 3M. Devido à minha boa nota, eu tinha uma vaga. Das cartas de recomendação 3M, a minha nota era maior. E eu fui, quando eu entrei no Senai, foi a segunda melhor nota para entrar na prova de admissão. Então eu fui muito bem. Me dedicava, tirava boas notas, porém eu não gostava do que eu trabalhava. Eu não gostava. Então, por mais que eu fosse bom, me dedicasse, todo mundo falava assim: olha, nessa área você vai ganhar bem, se dedica, você pode ser efetivado, mas aquilo não me trazia um conforto, eu não tinha paz, me dava um aperto. Aquela coisa, se eu pensasse, eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso, não me dava conforto, eu não me sentia bem. Então, ao sintonizar com a frequência, aquilo entrava em conflito, eu não gostava do que eu estava ouvindo. Então, eu terminei os estudos e mudei de área. Eu não fiquei. Eu fui para outra área ainda, também para ver se eu gostava. Eu gostava da matéria que eu fui estudar, mas quando eu fui para a prática, para o trabalho, eu descobri que a atividade como eu ia exercer também não me aquecia, não gostava. E depois eu descobri o teatro, trabalhar com teatro amador, aí entrei para uma companhia profissional e aí eu fui estudar e me desenvolvi na área de teatro. Esse exemplo que eu estou dando é um exemplo de como a gente tem em nós uma bússola que consegue dizer se a gente vai atingir uma felicidade, uma satisfação ou não. Essa questão de bússola do mago. O mago, sempre que ele vai fazer algo, ele entra em contato com essa sintonia e vê: eu vou fazer isso? Isso vai me fazer bem? Como que isso vai ser? Porque, vamos lá, eu tenho uma frase que minha professora de psicanálise fala e é maravilhosa, que é a seguinte: por que psicanálise é bom? Psicanálise ajuda as pessoas a serem felizes, e pessoa feliz não enche o saco. Pessoa feliz não dá trabalho. E aí, por que eu tô falando isso aqui? Porque um mago, né? Nós, não vou nem falar um mago, a gente não tem que salvar o mundo, a gente só tem que cuidar de nós mesmos. Se nós cuidarmos de nós mesmos, sermos pessoas bem, felizes, estarmos exercendo o nosso melhor, entregando o nosso melhor para o mundo, já estamos fazendo bastante coisa boa, não precisa de mais, já está ótimo. A gente não tem que salvar o mundo, a gente tem que, claro, né? Quando eu falo não, a gente não tem que salvar o mundo, não estou falando que a gente não tem que fazer nada pelo mundo, muito pelo contrário. Faça o máximo que você puder, que tiver ao seu alcance, no sentido de fazer o melhor. Então não polua, não jogue lixo na rua, se possível, se na sua cidade tem, faça separação de coleta de lixo, reciclável, de não reciclável, faça coisas em prol do mundo e da comunidade. Mas entenda, você não carrega o mundo nas costas, a não ser que essa seja a sua missão, porque tem pessoas com essa missão, sim, não é a minha, mas a gente, né, entende que tem pessoas que têm essa missão de entrar em causas e lutar por causas, e elas são pessoas extremamente importantes, mas são pessoas que lutar por essas causas traz esse conforto. É isso que eu quero fazer, isso é muito bom, né? Coisas que me trazem conforto, essas lives, estar aqui compartilhando sobre magia, falando sobre assunto que é um assunto mais polêmico, que tem pessoas que olham com maus olhos, ainda assim me traz uma grande alegria. E se deixar, eu falo de magia o tempo todo. Eu vou falar sobre as teorias, os estudos, como eu entendo e vejo o funcionamento das coisas, e é isso que eu compartilho aqui com vocês. Então essa é a medida, essa é a régua. Então, se você quer ter sucesso, e quando eu falo sucesso é felicidade, use essa régua. Entenda, se você estiver bem, as outras coisas também vão ficar bem. Então, olha só, é o que eu vou falar, né? Vou voltar no meu exemplo quando eu trabalhei com elétrica, tá? Eu aqui falei pra vocês que eu não gostava.
Então, vocês acham que eu realmente era um funcionário 100%? Por mais que eu fosse um aluno ali no curso muito inteligente, com boas notas, mas eu não gostava da área. Eu era um bom funcionário? Com certeza não. Não vou dizer que eu era um funcionário ruim, no sentido que eu fazia as coisas de qualquer jeito. Eu fazia o meu trabalho, mas eu não gostava, então eu não me entregava de corpo e alma para aquilo. Eu ia ser um funcionário medíocre, da média. Aí, vamos lá, eu trabalhava na 3M. Teve um momento, uma época, que houve, anos depois, uma crise, né? A gente teve o período do Brasil uma baixa, várias pessoas lá na 3M perderam emprego, porque algumas eu conhecia. E a pergunta é, se eu estivesse lá, você acha que eu teria conseguido me manter no emprego? Ou eu seria um dos funcionários que entra na lista de cortes? Eu não era um funcionário bom, não amava o que eu fazia, não me sentia bem, então não me dedicava, não me entregava aquilo. É muito difícil você se destacar em algo que você não gosta, porque você tem que ter dedicação, tem que ter entrega. Esse é o ponto da questão. Então, se você, por algum motivo, gosta do que você faz, se você está sintonizado, se sente bem, o restante você vai conseguir. Então, você vai bem, você vai conseguir transformar isso em um trabalho, monetizar. Não vou dizer que você não vai ter dificuldades, tá? Eu sou professor de teatro, amo teatro, eu ainda tenho dificuldades, né? No sentido, tem estresse, não é? É a frase mais mentirosa que eu já vi. Faça o que você ama e você nunca mais irá trabalhar na sua vida. Se você ama o seu trabalho, ele não é um trabalho. Ele é trabalho sim, ele dá trabalho, ele consome tempo, ele cansa, a gente quer férias, mas a gente gosta do que faz. A gente quer férias e depois quer voltar, né? A gente gosta de fazer isso, a gente se dedica. Quando estamos no trabalho, estamos de corpo e alma. Então, quando eu estou em cima de um palco, naquele momento eu estou de corpo e alma. E às vezes eu me estresso com o ensaio, às vezes é cansativo, às vezes é puxado. Às vezes, quando você vai dar aula, tem dia que você não queria estar dando aula. Mas quando eu chego lá, esquece, me dedico e jogo de corpo e alma. E falo, não abandono isso. Não paro, entende? Então são essas pequenas coisas, assim, quando a gente tá com essa sintonia, tá tudo bem equilibrado, que a gente consegue exercer coisas por longos períodos. E está bem com isso, exercer sem ter nenhum tipo de prejuízo mental ou físico, psicológico. Porque quando a gente tá há muito tempo fazendo algo que a gente não gosta, a gente vai ter estresse. O estresse, pessoas que vivem muito estressadas acabam diminuindo sua imunidade, tem diversos outros problemas que podem dar. Vale a pena você ficar num local onde a sua frequência não bate com aquilo? Tá negando uma parte sua pode ser tão bacana se estivesse dedicando o seu tempo àquilo que você ama? Meu exercício para você hoje após essa live é fazer o seguinte: para as decisões que você tiver que tomar, ou para as áreas da sua vida, ou coisas que você tem que fazer, tem que escolher, pensa assim, tenta silenciar o máximo possível aqui e sente aqui. Isso te traz alívio ou te traz aperto? E foque naquilo que te traz alívio. Nem sempre você vai poder eliminar de vez, assim, muito rápido as coisas que te traz aperto. Mas comece a procurar aquilo que te traz alívio, que te traz leveza. Essa é a bússola que a gente utiliza utilizando o hermetismo. Essa lei do hermetismo que fala de frequência, de vibração. Procure ver aquilo que sintoniza com você e te traz coisas boas. Se você observar isso, com certeza você vai ter mais alegrias do que dores de cabeça.